Eu sou Márcia Souza. Há quase 7 anos atrás fui diagnosticada com a doença cardíaca chamada cardiomiopatia hipertrófica congênita obstrutiva. Na época procurei cirurgiões cardiovasculares para poder me aprofundar mais sobre a minha doença, para poder saber o que fazer. Procurei 5 cardios, todos 5 me deram não como resposta. Falaram que não tinha mais o que fazer porque a doença estava em um estágio avançado. A partir daí, eu comecei a crer que só Deus mesmo para poder realizar o milagre na minha vida, porque os homens já tinham me dito não. Então, foi quando eu conheci um cardiologista, em que contei a minha história. Ele analisou os meus exames e passou para o professor dele na época, que é Dr. José Teles de Mendonça, me levou até o mesmo, e Dr. José Teles analisou os meus exames e falou que o caso estava em estágio muito avançado e que não podia fazer muita coisa. Mas como eu já tinha muitos nãos, o que poderíamos tentar era 10% de chance em um procedimento cirúrgico. Perguntou se eu estava preparada para tomar essa decisão. Eu falei para ele que, já que eu estava ali, já que o não eu já tinha, eu iria tentar o sim. Foi quando ele falou, então vamos marcar a cirurgia, vamos marcar o procedimento. Ele entrou na sala do centro cirúrgico com um coração artificial e falou, esse coração, ele estará junto a você nas próximas horas, até o momento em que eu restaurar o seu coração. Você vai estar com um coração artificial. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Naquele momento, eu somente fechei meus olhos. Eu consegui sentir uma paz muito grande dentro do meu coração. Uma paz que é impossível descrever, porque uma pessoa que está naquela situação em que os médicos totalmente desenganados, você com pouquíssimas chances, mas eu me sentia muito tranquila. Era uma paz muito grande e eu sabia que aquela paz vinha de Deus. E eu só fechei meus olhos e falei com Deus em pensamento. Me entreguei totalmente a Ele e falei, Senhor, eis-me aqui. Que se o Senhor me tirar desse centro cirúrgico com vida, eu vou te honrar, eu vou honrar o teu nome, eu vou propagar o teu nome a todos os povos e nações, para que todos possam crer no teu poder, que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas na vida de cada um que crê verdadeiramente na sua palavra. E eu não vi mais nada. Passou o procedimento, durou 8h30. No outro dia, passado 24 horas, ele foi me ver na UTI e ele falou, foi a melhor opção da sua vida, escolher passar por esse procedimento, porque você só tinha mais ou menos 1 mês de vida. O estrago aí dentro estava muito grande. Então ele falou, agora vamos lutar para a sua recuperação. Aí eu perguntei, doutor, e a partir daí, quanto tempo mais eu tenho de vida a partir desse procedimento? Ele disse, vamos colocar 1 ano, mas já é muita coisa para quem não tinha nada. Eu falei, tá certo. Ele disse, pelo menos você tem mais 1 ano para passar com os seus. Mas uma força muito grande me impulsionava dentro do meu peito, dizendo, você vai viver, mesmo diante de todos os desertos que você está enfrentando. Passaram-se os anos, passou aquele ano crucial, doloroso, em que eu temia todos os dias
acordava dizendo, meu Deus, será que eu vou dormir e não vou acordar? Será que vai ser hoje o dia? Porque ele tinha dito que seria um ano, mais ou menos um ano. E foi um ano difícil porque foi um ano de expectativas. Passado aquele ano, começaram as surpresas dos médicos, principalmente do meu cardio. Por estar passando os anos e ele vendo que eu estava viva. Teve um belo dia que meu sobrinho foi se batizar e me convidou para o batismo dele. Tia, a senhora já viu o batismo nas águas do Espírito Santo? Eu falei, não, mas tenho vontade de ver. Ele disse, a senhora não quer ir ver o meu sobrinho primogênito? Eu falei, vou. E fui ver o dele. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. Ele me impulsionou para que eu pudesse receber Jesus de todo o meu coração, porque no meu coração eu já tinha aceito Jesus, só que eu precisava confirmar isso. E a confirmação seria indo até o altar dele e decretando que eu aceitava ele de todo o meu coração. Foi quando eu aceitei Jesus e eu sabia que a partir dali eu precisava viver uma vida nova, uma vida totalmente dedicada a ele. Só que sempre eu sabia que havia algo faltando. Faltava o meu testemunho. Faltava eu servir a esse Deus. Eu prometi a ele no momento do meu procedimento. E passou o tempo. Foi quando no ano passado eu comecei a frequentar uma congregação. Comecei cada vez mais aumentando a minha fé, porque sempre, graças a Deus, tem a minha família, quase todos são cristãos. Então, no ano passado, minha irmã, eu sempre venho acompanhando vídeos de pastores, de missionários pela internet, porque eu gosto de ouvir. Eu me sinto muito bem. E minha irmã sabia que eu sempre gostei de ouvir pregações. E minha irmã falou, você soube do congresso Eu e Elas, que vai estar a missionária Natália Leandro? Aí eu falei, não estou sabendo. Ela disse, então por que não vamos para esse encontro? No primeiro momento eu falei, tá bom, vamos então. Comprei o ingresso. 2 dias depois eu falei para minha sobrinha, não vou mais não. Isso o inimigo sempre, durante esse tempo todo, ele sempre colocando na minha cabeça que eu não estava curada, que eu não estava bem. Então sempre existia essa balança. Estou bem? Não, eu não estou bem. Não, eu tenho essa doença. Não, eu estou passando mal. Sempre vinha isso. Às vezes vinha sintomas de que eu estava passando mal. Quando eu chegava na urgência, o médico dizia, não, tá bem, a pressão tá boa. Mas eu sabia que isso era o inimigo tentando atrapalhar a minha vida para que eu não seguisse o meu caminho, que era servir ao Senhor. E quando eu comprei o ingresso Eu e Elas, eu falei para minha sobrinha, dê meu ingresso para alguém porque eu não vou. E ela insistiu ainda por alguns dias e eu falei, não, pode entregar, dá para alguém para ir porque eu não vou para esse congresso. Por que não vai? Eu disse, não sei, não estou com vontade de ir, não vou. Quando foi exatamente no dia do congresso Eu e Elas, no caso, minha sobrinha e minha irmã já montando transporte, como é que elas iriam se encontrar para ir, eu chamei elas no WhatsApp e falei, resolvi ir, porque o Espírito Santo me impulsionou o dia inteiro, algo me incomodou, você vai, você já comprou. Minha sobrinha falou, tia, eu não vou passar seu ingresso para ninguém, se a senhora não for, ele vai ficar lá. E quando elas estavam se arrumando, falando, como temos um grupo de família,
Sempre eu estava vendo os comentários, está pronto, que horas vai estar pronto, e aquilo, e eu sentia algo me impulsionando, e eu sabia que era o Espírito Santo. Hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus, naquela época não. Quando eu falei no grupo, gente, resolvi ir, bateram palmas e disseram, minha irmã falou, glória a Deus, eu sabia que você não ia desistir. Nós estávamos orando para você ir para esse congresso. E nós fomos, e eu falei, eu quero sentar na frente. E nisso fui bem, tranquila, chegamos cedo. Quando começou os louvores, eu comecei a sentir o meu corpo tremer demais. Eu comecei a tremer muito e eu vi a empolgação da minha sobrinha, da minha irmã, louvando, com os louvores, louvando, cantando. E eu sei que eu não me sentia, eu não estava bem. Eu comecei a sentir muito calor, um aperto muito grande no meu peito, muito grande. E eu falei para minha irmã baixinho, não estou bem. E botei a mão no meu peito. E ela falou, o que está sentindo? Eu disse, eu não estou legal. Ela, você está com o rosto muito vermelho. E olhou para o ar-condicionado e falou, mas o ar-condicionado está ligado. Aí eu falei, mas eu não estou bem. Estou sentindo mal-estar. Ela está passando. Eu disse, me deixe quieta. E comecei a cantar, a louvar também. Só que sentindo aquele aperto. Só que eu não queria passar para elas, porque elas estavam. A gente, quando vai para um congresso desse, você entra vazio, mas você pede a Deus que lhe preencha do Espírito Santo de Deus. Então eu não podia interromper esse momento delas, que elas estavam buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Então eu não podia interromper. Então eu deixei elas quietas e vivi o meu momento, vivi a minha dor calada. A missionária fez a ministração. Depois disso, a missionária pediu que as pessoas que não aceitaram Jesus fossem até a frente, que tivessem sentido a vontade de aceitar Jesus fossem à frente, para ela poder orar. E eu já tinha aceitado Jesus. Eu sabia da importância de Jesus na minha vida. Eu sabia que naquele momento, lá atrás, quando eu aceitei Jesus, a minha vida seria dali para frente. O que passou, passou. Mas eu sabia que eu estava em dívida com Jesus. E sempre minha irmã me cobrava isso. Ela dizia, você tem uma dívida com Deus. Você precisa dar o seu testemunho. Porque o médico só lhe deu um ano no máximo de vida. E ano passado, no caso, eu estava com 5 anos e meio na época do congresso, eu e elas. E quando a missionária chamou as pessoas que queriam aceitar Jesus, eu disse a minha irmã, afastei minha irmã e disse, eu vou. Ela falou, você não aceitou Jesus já? Eu disse, mas eu vou, eu estou sentindo vontade de ir. Ela disse, então vá. E uma das obreiras que estavam no congresso para ajudar, eu só botei a mão no meu peito e falei para ela, não estou bem. Ela afastou quem estava do meu lado e me colocou na frente. E a missionária veio até mim. E ela não sabia, eu nunca tinha visto a missionária na minha frente. Eu nunca tinha falado com a missionária. Simplesmente ela pegou em mim e começou a orar, a profetizar, e só fez dizer, você é minha, os teus filhos são meus, tua casa me pertence, eu estou fechando sepulturas, e é vida, vida, vida sobre a sua vida. Ali eu já estava aqui, eu estava olhando para ela, só que não estava mais enxergando ela. Foi um momento muito importante, porque ela começou a ministrar e eu não estava vendo, do meio da ministração para frente, eu não conseguia enxergar mais ela. Eu só sentia muita dor e muito calor no rosto. Quando eu me virei, que fui conduzida pela obreira para poder voltar para o meu lugar, eu já não vi mais nada. Já não vi mais nada, não me recordo de nada.
Eu só sei que eu desmaiei. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a pastora Vanessa Almeida. Sou pastora presidente junto com meu esposo, pastor Adson Almeida, do Ministério Igreja Evangélica Deus Supre. Sou também pastora fundadora do congresso Eu e Ela. E eu louvo a Deus, porque no terceiro congresso, que aconteceu no dia 3 de setembro de 2018, né, o Senhor Jesus ele fez um grande milagre, de muitos que ele fez naquele lugar, mas teve um que marcou aquela noite. Foi no dia que a nossa irmã Márcia, ela passou mal, e naquele momento que ela cai, o pastor Adson desceu para tentar dar um socorro, e quando ele olhou, ela já estava totalmente roxa e já estava totalmente desacordada e sem batimento nenhum cardíaco. Naquele momento, ele não poderia colocar a mão por se tratar de uma mulher, e gritou: pastora, desça, porque ela infartou. E naquele momento eu desci correndo do altar, e ali quando eu olhei, passou um filme muito rápido na minha mente. Eu disse: meu Senhor, como é que pode? A pessoa veio para um congresso, estamos aqui falando do Senhor, e uma pessoa morrer aqui dentro. Foi o primeiro questionamento que eu fiz a Deus. E Deus falava com o pastor: não é para a morte. Não é para a morte. E comigo ele disse: filha, não me questione. Sopre no meu nome o fôlego de vida. E eu comecei a soprar o fôlego de vida e chamar ela à existência: Márcia, volte. Márcia, volte, assim como meu Deus me ordenou. Naquele momento que eu dei o terceiro sopro nela, ela abriu os olhos, e ali eu disse: você está me vendo? Você está me ouvindo? Ela me respondeu que estava. E naquele momento o Senhor Jesus fez um milagre. Ela ressuscitou, amados. Ela ressuscitou. Ela não tinha mais batimento. Ela estava totalmente roxa. Ela estava totalmente desacordada. Naquele momento ela teve um infarto, como ela vinha sentindo anteriormente, né, os sintomas. E naquele momento o Senhor fez um grande milagre. E aí, quando eu voltei a si, já estava a pastora Vanessa Almeida sobre o meu corpo, soprando o sopro da vida em cima de mim, para poder eu voltar a viver. Porque eu não sentia mais nada. Eu só vim acordar quando eu vi o sopro dela em cima de mim, me chamando pelo meu nome. Aí me levantaram, e ali todo o mal-estar que eu estava sentindo, depois da pregação, depois da oração que a pastora Vanessa fez em mim, eu já não senti mais nada. Eu me levantei, fui para o meu lugar e continuei a louvar ao Senhor. E todo aquele mal-estar que eu estava sentindo passou. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Márcia. Eu louvo a Deus que Deus tem um propósito, né? Deus tinha algo. E quando ela levantou no final, ela veio me dar um abraço, e ela disse: a partir de hoje eu nunca mais esquecerei da senhora. Eu disse: nem eu de ti. E Deus ministrou no meu coração: ela um dia congregará contigo, porque esse testemunho vai ser levado às nações. E era o que ela tinha dito com Deus. Deus confirmava ao meu coração. Então passou esses meses, e mais uma vez, como sempre, o inimigo, ele sempre perturbando e sempre achando que aquilo que eu continuava doente, que eu não estava bem. Tem 2 meses e alguns dias, eu senti muito inchaço nas minhas pernas. Muito inchaço. E eu fui para o meu cardiologista. E ele chegou para mim, olhou para as minhas pernas, eu estava muito inchada, e ele disse: Márcia, em quase 7 anos de cirurgia, eu acho que eu nunca te falei isso, mas chegou a hora de você preparar os seus filhos, porque eu tenho 2 filhos, 2 homens, um com 29 e um com 24 anos. Chegou a hora de você preparar seus filhos, porque cada vez mais o seu tempo está ficando mais curto. A probabilidade de você ter uma morte súbita, ela é iminente em sua vida hoje, a qualquer momento. Então eu acho que precisa você conversar com seus filhos. E eu olhei para ele e falei: doutor, como se prepara alguém que a gente ama e diz que a gente vai morrer a qualquer momento? Não existe esse preparo, não existe essa fórmula. Ele disse: Márcia,
eu conheço você há quase 10 anos. Eu sei que você é uma mulher de fé e que você vai usar as palavras corretas para poder falar com seus filhos. Aquilo entrou dentro de mim naquele momento, porque eu sou humana, e eu fiquei impactada com aquilo, porque até então, durante esse período todo, ele nunca me disse isso. E ele falou, mostrei seus exames para o Dr. José Teles, e ele falou que não vai mexer mais aí. Não tem mais o que mexer. O que ele tem a fazer é tentarmos um desfibrilador interno, porque o seu coração está muito fraco. Por sinal, nesse dia, ele tentou por 3 vezes achar o meu pulso, ele não estava achando. Ele falou, descansa um pouquinho aí no consultório, para ver se você consegue melhorar um pouco mais esses batimentos, porque eu não estou conseguindo encontrar o seu pulso. Depois de tentar 3 vezes foi que ele conseguiu, e disse, o seu coração, seus batimentos estão muito fracos. E esse desfibrilador, ele vai ser importante, porque quando o seu coração estiver do jeito que ele está hoje, ele vai liberar as energias, a parte elétrica toda vai voltar a funcionar, porque ele vai liberar as energias necessárias para que ele volte a bater o suficiente. Para que você não venha ter uma morte súbita. Pelo menos vai retardar esse processo. Aí eu falei, tá bom, doutor. O senhor passa os exames que eu vou providenciar fazer o mais breve possível. Ele disse, faça o mais breve possível. E ele passou os exames. Eu já estava nesse período, tem mais ou menos 2 meses que eu, desde o último encontro, eu e elas, que eu venho mantendo contato com a pastora Vanessa, ela sempre perguntando como é que eu estava depois do que eu passei. E eu sempre dizendo que estava melhor, que tem dias que estou bem, tem dias que estou mais ou menos. Eu sempre, por quê? Porque o inimigo sempre colocava na minha cabeça que eu não estava bem, que não era para eu acreditar que eu estava curada, que não era para eu acreditar que naquele momento do meu procedimento cirúrgico, Deus havia me curado. Mas a pastora Vanessa, ela sempre me incentivou. E foi então que tem mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e pouco, antes desses exames, que a pastora Vanessa me fez de novo o convite para eu poder ir até a igreja. Até então eu nunca tinha ido a um culto na igreja Deus Supre. E eu fui. Quando eu cheguei lá, fui animada e eu comecei a me sentir mal. E eu falei para uma irmã que estava do meu lado que eu estava sentindo uma gasturazinha enjoada. Não era algo tão forte como eu senti no dia do congresso, mas era algo que estava me incomodando. E a mãe da pastora estava sentada atrás e eu falei para ela, irmã, eu não estou me sentindo muito positiva não, eu não estou me sentindo muito bem. E ela rapidamente gritou pelo nome da pastora, para que a pastora viesse fazer uma oração. E a pastora veio, fez a oração, e no momento em que ela fez a oração, passou. Foi incrível, instantâneo. Era aquilo que eu precisava, porque depois disso, eu disse para minha irmã que estava do meu lado, eu vou pedir outra oração à pastora, porque depois disso eu participei do culto normal, mas o meu coração ainda pedia para que eu fosse pedir uma oração a ela. E quando terminou o culto, eu fui pedir, pastora, a senhora faz uma oração em mim? E ela falou, claro, minha filha, eu faço. Quando ela fez, eu não senti mais nada, eu simplesmente desmaiei de novo. Então, naquele momento, foi que eu senti verdadeiramente que eu estava curada. Porque eu não sentia mais arritmia, eu não sentia mais agonia, eu não sentia mais aquele calor que eu sentia no peito. Mas mesmo assim, eu continuei a seguir o que o médico pediu. E eu falei para a pastora, hoje eu me senti que eu estou verdadeiramente curada.
E ela falou, glória a Deus. E mesmo assim eu segui. Eu disse, eu não vou deixar de fazer os exames. E fui fazer os exames. Quando eu fui na sala da médica fazer o eco, porque foram 3 exames que ele pediu de emergência, a doutora, ela quer saber o porquê que você está ali naquele consultório fazendo aquele exame. Ela não sabe do meu histórico. Eu tinha levado o meu eco anterior, como sempre faço em todos os exames que eu vou fazer. Levo o antigo para ser comparado. E ela começou a fazer o exame e disse, você é cardiopata? Eu disse, sim, doutora. Quantos cateterismos você já fez? Eu falei, doutora, eu já fiz 3 cateterismos, que, por sinal, até esse exame que eu estou fazendo hoje, o médico pediu com urgência, eu pediria até a senhora que me desse o resultado hoje, porque falei que ele tinha pedido com urgência para poder solicitar um CDI de emergência para mim, para que eu não viesse a ter uma morte súbita, porque o risco era iminente para eu ter essa morte súbita. E ela fez o exame e no momento em que ela passava o aparelho de ultrassom no meu peito, eu ouvia claramente o meu coração batendo em ritmo normal, mas eu fiquei calada. Depois que ela fez todo o procedimento dela, ela falou, você está com o seu exame anterior aí? Eu disse, estou sim, senhora. Ela disse, não vista a roupa agora. Pegue seu exame, se eu autorizar, você veste a roupa. Se não, você vai voltar a deitar. Eu disse, sim, senhora. Ela passou, acho que uns 5 minutos ou mais, não me recordo, avaliando, analisando um e outro. E ela chegou para mim e falou, quem é seu cardio? Aí eu falei, é Dr. Fábio de Jesus Machado. Ela disse, por que Fábio pediu esse exame, esse desfibrilador para você? Eu disse, por que, doutora? Aí ele falou que o risco de eu ter uma morte súbita era iminente devido ao meu estado. Ela disse, deve ter havido algum equívoco, porque você não tem nenhuma solicitação, você não tem nenhuma indicação para colocar um CDI, porque o seu coração está batendo normal. Eu vou te dar o seu resultado agora, a senhora aguarda, e a senhora fala para Fábio, eu não estou me envolvendo naquilo que o meu colega pediu. Eu só não vejo indicação nenhuma para a senhora fazer esse CDI, para a senhora colocar, implantar esse CDI na senhora. Porque o seu coração está totalmente batendo normal. Então, naquele momento eu tive a confirmação de que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Pai misericordioso. E que Ele fez verdadeiramente um milagre na minha vida. E que eu precisava cumprir aquilo que Ele designou para a minha vida, que era servi-lo e contar esse testemunho a todos os povos e nações, assim como eu havia prometido. Porque Deus é um Deus que cura, que salva e que liberta. E que todas as honras nessa noite sejam dadas a Ele, que todas as palmas sejam dadas a Ele, e que você que não acredita, ou que ainda duvida desse Deus de poder, não duvide, meus irmãos, apenas creia que Ele tudo pode, se cremos verdadeiramente. Eu sou muito grata, porque eu vejo pessoas reclamando tanto da vida e não conseguem enxergar esse amor tão grande que Deus tem por nós. Não conseguem enxergar, acham que por qualquer motivo
já é suficiente para desacreditar que Deus não está do nosso lado. A certeza que eu tenho hoje é que desertos sempre vão existir, mas que Ele vai estar caminhando do meu lado sempre, em todos os desertos da minha vida. Porque aquele não de quase 7 anos atrás se transformou no sim de Deus. Eu agradeço muito ao congresso, eu e elas, porque foi um divisor de águas na minha vida, que eu não acreditava que existisse mais salvação para a minha vida, que eu ia morrer a qualquer momento. Agradeço muito a esse congresso, que Deus possa cada vez mais fortalecer a pastora Vanessa Almeida e seu ministério, para que ela possa cada vez mais resgatar almas para Jesus. E que esse congresso possa crescer cada vez mais para também resgatar almas para o Senhor. Porque foi através dele em que eu recebi o sim de Deus na minha vida. Que Deus abençoe poderosamente esse congresso. E que Ele possa sempre estar abençoando pessoas como eu. Amados, nunca deixem que o será tome conta da vida de vocês. Nunca deixe que o será seja mais forte do que aquilo que o seu coração sente. Porque maior é o nosso Deus. Nunca permita que exista essa dúvida no seu coração do será. O seu dia é hoje, o seu momento é agora. Esse é o momento em que Deus marcou para realizar o milagre na sua vida. Não deixe passar, não deixe que o será tome conta do seu ser. Nunca. Acredite sempre, porque Deus está sempre de braços abertos para receber o seu sim, não o seu será. Porque Deus é um Pai de promessas e Ele cumpre. Se passou alguns meses, eu ligava e perguntava. E aí, minha irmã, você está bem? Ela, tô. Eu disse, vamos contar o testemunho. Né? E até iríamos contar em um café com elas. Mas Deus não queria algo restrito. Deus queria algo para muitos ouvirem. Porque esse testemunho é edificante. Muitos acham que não tem mais jeito. Muitos acham que chegou ao fim. E o Senhor Jesus nesta noite diz, não é o fim, é o início das coisas. Então o início das coisas está começando para a tua vida. Você que está aqui, congressista, nesta noite, pode ter certeza de algo. O Senhor Jesus marcou esse encontro para mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar a tua família, Ele vai lhe curar, Ele vai lhe restaurar. Porque Ele é o Deus que cura, restaura, liberta e restitui. Ele vai restituir tudo que foi perdido. Em nome do Senhor Jesus, que você nesta noite não saia da mesma forma que você entrou, porque neste lugar a presença de Deus ela é real, e aonde o Senhor está há milagre. No terceiro congresso teve o milagre da irmã Márcia e teve muitos outros milagres, e neste quarto congresso vai ter muitos milagres também. Receba o teu nesta noite em nome de Jesus.